eu gravo a outra parte que faltou, daí eu coloco também lá no YouTube do cursinho. Só me confirme se vocês estão vendo minha tela, se apareceu aí. Beleza. Então, gente, ó, durante a aula, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me interromper, tá bom? Pode ser pelo microfone ou pelo chat também. Daí pelo chat faz um barulhinho aqui, daí eu entro aqui pra ver se tem alguma coisa. Mas, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre densidade demográfica. Vai ser mais uma aula em que eu, ao invés de usar slide, vou usar o PDF, porque, de novo, eu vou ter que rabiscar. Então, fica mais fácil usar o PDF para rabiscar. Daí depois eu envio para vocês de limpinho, daí sem rabisco. Então, densidade demográfica é um termo que a gente já conhece, né? Mas mesmo assim, coloquei aqui a definição de densidade demográfica. Ela é o índice demográfico que calcula o número de habitantes por quilômetros quadrados. Esse índice possibilita a análise da população de um dado lugar. Então é aquela coisa que a gente conhece, né? Tantos habitantes por quilômetros quadrados. Isso aí representa a densidade demográfica. Significa é, o quanto de pessoa que tem em determinado local, né? Ou, vamos supor assim, colocar entre aspas, né? É o amontoado de pessoas, vamos dizer assim. E também é chamado de densidade demográfica ou população relativa. Tem dois termos de população, que é população relativa e população absoluta. Mas mais para frente daí eu explico cada uma delas. Então, como que a gente vai calcular a densidade demográfica? A gente só precisa de dois dados. A população absoluta, que é o número de habitantes do local. Então, por exemplo, aqui em Buri tem cerca de, acho que umas 20 mil pessoas. Então, a população absoluta de Buri seria 20 mil habitantes. E a área da região, que é o quilômetros quadrados que aquela região ocupa. Então, a conta para calcular a densidade seria a densidade igual o número de habitantes, que é a população local, dividido pela área. É bem simples. Então, eu trouxe aqui alguns dados para a gente calcular junto, para a gente calcular a densidade demográfica de alguns lugares. Então, a gente tem aqui o Japão. Ele tem uma área de um pouco mais de 377 mil quilômetros quadrados e uma população de 127 milhões de habitantes. Um pouco mais de 127 milhões. Então, o que a gente vai fazer? Para descobrir a densidade demográfica do Japão, a gente vai dividir o número de habitantes pelo quilômetros quadrados. Então, okay. Então vamos lá. Opa. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, senão não dá para enxergar. Então são 127. Nossa, é horrível ter que escrever com o mouse. Opa. Aqui vocês entendem que é 6, né? 2, 2, 5. E tudo isso dividido pela área, que é 377.801. Então, só a gente fazer essa conta. Eu vou pegar aqui minha calculadora. Pena que eu não posso usar a calculadora, né? Então, mas aqui a gente usa, não tem problema não. Vamos lá. 127, 156, 225, dividido por 377.801. Bom, deu 336,5 habitantes por quilômetros quadrados. Opa, esqueci do N aqui.
Então, gente, a conta é basicamente essa. Agora aqui, um dado de Buri. População 19.965 habitantes e a área 1.195 km². É só a gente fazer a mesma coisa daqui. A gente divide a população pela, pela área. Então, vai ser 19.965 dividido por 1.195. Daí deu 16,70 habitantes por quilômetros quadrados. Nossa, na aula passada estava melhor para escrever com o mouse, agora parece que piorou. Mas acho que dá para entender. Então, gente, é basicamente isso. A nossa conta. Aqui, eu não vou fazer o de Campina porque eu percebi que tá errada a área de Campina. Ó, para vocês verem, Buri tem 1.195 km², Campina tem 184 mil. Eu achei que era até um erro meu na hora de escrever aqui no slide, mas eu fui lá no Google também, lá no Wikipedia, e tá essa área aqui também. Não é isso, né? Porque Campina é bem menor que Buri. E aqui é um número absurdo, porque o estado de São Paulo todo, a área dele é de um pouco mais de 248 mil km². Então, se fosse por esse dado aqui, Campina teria um pouco mais da metade do estado de São Paulo, né? Então, a gente não vai calcular isso aqui não, por conta da área tá errado. Mas, eu acho que vocês entenderam, né, como que calcula a densidade demográfica, certo? Certo. Ok. Então, ó, agora a gente vai ver como que isso cai no Enem. Como que esse tipo de questão cai no Enem. Aqui é um dado do Enem de 2011. E então ele conta que sempre o Enem tem aquela coisa de contar uma historinha. Então vamos lá. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interfere na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Então aqui ele já deu os dados. Aqui é a população e aqui a área. É só então a gente dividir a população pela área que a gente vai chegar na resposta. Então de novo, deixa eu pegar o calculador aqui. 20 milhões dividido por 800 mil quilômetros quadrados. Vai dar 25. Então, a densidade demográfica dessa região da Caatinga é de 25 habitantes por quilômetros quadrados. Então, aqui é a alternativa correta, a letra B. Bem simples, né? Então, aqui eu trouxe um mapa para vocês verem a densidade da população mundial. Então, aqui as áreas mais verdes são áreas que são bem menos densas, né? População bem menos densa. Então, aqui a Rússia, o Canadá, a Groenlândia são regiões que têm baixa densidade demográfica. E aqui nas cores mais perto do roxo é onde que tem maior densidade demográfica. Então aqui a gente tem a China, tem a Índia. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, assim, de como interpretar esse mapa, essa tabelinha aqui. Agora alguns conceitos importantes para a gente ver, para a gente aprender nesse tema de densidade demográfica, que é povoado versus populoso. Eles não são a mesma coisa, tá? São conceitos diferentes. Então, o povoado é a distribuição da população em um determinado lugar, ou seja, relaciona-se com a população e a área que é o habitante por quilômetro quadrado. Então, a palavra povoado, ela está relacionada à densidade, que é habitante por quilômetros quadrados. E populoso é a classificação dada ao lugar, onde há um número elevado de população absoluta, ou seja, um número elevado de habitantes. Então, um lugar ele pode ser povoado,
altamente povoado e altamente populoso, ou ele pode ser, como que se diz, assumiu a palavra agora, mas eu ia falar baixamente, mas não é. É, ele pode ser, peraí gente, tem aqui, calma aí, não populoso, não povoado e não populoso. Ele pode ser não povoado e ele pode ser bem populoso. A gente já vai ver um pouquinho dos exemplos mais para baixo aqui, vai ficar bem mais claro para vocês. E outros conceitos é a população relativa e população absoluta. O que é a população relativa? É o total de habitantes por área. É a densidade demográfica. Então, por exemplo, ali a gente viu qual é a população relativa de Buri. A gente fez aqui 16,7 habitantes por quilômetros quadrados. E população absoluta é o total de habitantes, né? O total. Então, a população absoluta de Buri é de cerca de 20 mil habitantes. Então, só para vocês saberem diferenciar essas palavras aqui que parecem parecidas, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, aqui surge uma pergunta. Todo país populoso é povoado? Então, aqui, ó, nem todo país populoso é povoado. Por exemplo, ó, o Brasil ele apresenta uma população absoluta elevada. Então, o Brasil ele tem pouco mais de 204 milhões de habitantes. Então, isso é considerado uma população elevada. Mas ele apresenta baixa densidade demográfica. Então, a densidade demográfica do Brasil ele é 26,4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente pode dizer que o Brasil ele é um país populoso, porque ele tem milhões de habitantes, mas ele é pouco povoado, porque ele tem uma baixa densidade demográfica. Então, a gente vê que isso também tem a ver com a área, né? Então, é um país, por exemplo, o Brasil, que tem um tamanho gigante. Ele pode ter milhões de habitantes, né? Ele pode ser populoso, mas não muito povoado, porque por ele ser grande, então essa população está bem distribuída. Aqui outro exemplo, a China. A China ela tem uma população absoluta de mais de 1 bilhão de habitantes. Então, 1 bilhão é muita coisa. Então, a China é um país populoso. E qual que é a densidade demográfica da China? É 143,3 habitantes por quilômetro quadrados. Isso aqui já é um número considerado grande. É uma densidade grande, né? 143,3 pessoas a cada quilômetro quadrado é muita coisa também. Então, a gente pode dizer que a China é um país populoso e também é um país povoado, densamente povoado. Outro exemplo agora, a Holanda. A população absoluta da Holanda é de pouco mais de 16 milhões de habitantes. Não é considerado um país populoso, porque se a gente for comparar com o Brasil, por exemplo, com a China aqui em cima, a gente vê que 16 milhões é um número bem baixo. Então ele é um não populoso. E qual que é a densidade demográfica da Holanda? 501,9 habitantes por quilômetro quadrados. Então a Holanda ela é densamente povoada. Então, por mais que ela a população tenha, aliás, a Holanda tem uma baixa população, só que a Holanda é um país pequeno. Então, toda essa população está confinada num espaço pequeno, o que aumenta a densidade demográfica. Então, a Holanda é um país que não é populoso, mas é densamente povoado. Aqui mais um exemplo. A Austrália. A Austrália tem a população absoluta de 23, pouco mais de 23 milhões, quase 24 milhões de habitantes. Também é um número considerado baixo, é não populoso. E a densidade demográfica da Austrália é 3,1 habitantes por quilômetro quadrados, então é pouco, né? Então a Austrália ele é um país não populoso e pouco povoado. Não sei se vocês conseguiram entender bem, é meio confuso assim no começo, mas depois a gente vai pegando a prática, né? A gente vai conseguindo distinguir bem as coisas. E aqui, mais dois dados aqui, o país mais povoado do mundo é o Mônaco. Olha que absurdo o Mônaco. Ele tem 18.865 habitantes por quilômetros quadrados. Então o Mônaco também é um país minúsculo, mas tem muito, ele é muito densamente povoado. A população que tem nesse país está muito concentrada por ser um país minúsculo.
E o país menos povoado do mundo é a Mongólia. A Mongólia tem 1,9 habitantes por quilômetro quadrado. Esqueci de colocar o 2 aqui. Então vocês conseguiram perceber a diferença entre populoso e povoado? Quem está me ouvindo? Deixa eu ver. Isso, tem relação com o tamanho do país também. Por exemplo, que nem... Vamos supor, o Brasil. O Brasil ele tem lá um pouco mais de 204 milhões de habitantes. Deixa eu ver se tem mais coisa no chat aqui, porque não chegou notificação para mim. Ah, tá. Então, o Brasil, ele é um país enorme e ele é populoso, porque ele tem pouco mais de 204 milhões de habitantes. Agora, e se a população do país, esses 204 milhões de habitantes, fosse transferida, por exemplo, deixa eu ver um país pequeno, para a Suíça, por exemplo. E aqui no Brasil, toda essa população, ela é pouca, ela tem uma densidade demográfica baixa, né? Pelo tamanho do país. Agora, se a gente migrar essas pessoas do Brasil para a Suíça, por exemplo, a Suíça vai se tornar um país populoso e um país densamente povoado, porque toda a população do país vai ter que caber lá dentro da Suíça. Então, a densidade populacional da Suíça vai ser muito grande. Então, sim, tem a ver com a área do país. Agora a gente vai entrar num outro tema, que são as teorias demográficas, né? A gente já viu que tem lugares que são muito densamente povoadas. Então agora surgem algumas perguntas. Os recursos naturais disponíveis são capazes de, no futuro, atender a sucessivos crescimentos populacionais? Ou seja, se a população do mundial continuar crescendo, será que vai ter, lá no futuro, vai ter alimento para todo mundo? Vai ter recursos naturais para todo mundo? Tipo, não só alimento, mas água e outras coisas também. Os recursos naturais vão se esgotar? Então, essas são perguntas que muitas pessoas, cientistas ou estudiosos, se questionaram bem antigamente, bem lá atrás. Então, por conta disso, dessas perguntas, surgiram algumas teorias. Então, a gente vai ver agora a primeira teoria, que é a teoria malthusiana. Ela também é chamada de malthusianismo. Então, quem elaborou essa teoria foi o Thomas Robert Malthus. Ele foi um economista liberal e historiador inglês, pastor da igreja anglicana. Então, ele elaborou uma teoria que apontava que haveria um desequilíbrio entre o crescimento populacional, o crescimento demográfico e a disponibilidade de recursos na Terra. Ou seja, a população ia crescer tanto no futuro que não ia ter alimentos para todo mundo. Ele propôs o controle moral da população. Então, a gente viu que ele era bem pessimista, né, quanto ao desenvolvimento humano. E se essa teoria que ele elaborou se concretizasse, no futuro haveria uma população mundialmente faminta, e isso causaria uma desestruturação na vida social, né? Então, qual que era a proposta dele? O que ele propôs para conter isso? O controle moral da população, né? Que ele também chama de controle de natalidade. E como que seria esse controle? Como ele era pastor da igreja anglicana, ele era contra os contraceptivos. Então ele teria que elaborar outros métodos para conter o crescimento da população. Então, um desses métodos que ele propôs foi cancelar os casamentos, por exemplo. Impedir as pessoas de se casarem para não se procriarem e não aumentar a população mundial. E um detalhe, ele sugeria isso apenas para a população pobre. Por quê? Ele acreditava que a população pobre, por conta da população pobre, né, ia faltar alimento no futuro. Então ele
sugeria isso apenas para aqueles menos favorecidos mesmo. Porque naquela época, as pessoas afirmavam que a população mais pobre tinha maior número de filhos, né? Se for comparar com pessoas mais ricas, por exemplo. As pessoas ricas tinham entre, tipo, 2, 3 filhos. A população pobre tinha 10. Deixa eu ver aqui, chegou no chat. Vamos ver. Eu acho que não. Na verdade, se a gente for pensar hoje em dia, já está bem precária a situação, principalmente em questão da água. Muitos lugares hoje em dia estão tendo falta de água, principalmente por falta de chuva. Então, hoje podemos dizer que é uma população pequena, em vista do que terá daqui 100 anos, afinal a ideia é que a população aumente cada vez mais. Já tem a falta de muitas coisas em destaque a água. Haverá sim falta de muitas coisas. Então, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que essa teoria dele não se concretizou. Eu já vou falar por quê. É bem intenso. Mas assim, quanto à água, que nem a Sabrina colocou aqui, tudo bem. A gente vê que está faltando água em bastante lugares já. Mas, por exemplo, em questão dos alimentos, não é bem assim, não é por esse caminho, né? Então, a gente já vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, ele acreditava que a miséria, doenças e as catástrofes e as guerras também ajudaria a conter o crescimento populacional. Então, para ele, essas coisas seriam positivas. A miséria, doenças, porque ajudaria a frear, né, o crescimento da população. Por mais que seja catastrófico a gente pensar isso hoje, mas era o que ele achava naquela época. Então, ele foi muito criticado, né, por essas ideias dele. Mas agora, por que essa ideia dele não se concretizou? Porque ele não levou em conta a Revolução Industrial. Porque o que aconteceu na Revolução Industrial? Aumentou o número de máquinas, né? Então começou a surgir lá a tecnologia. Então, maior número de máquinas nas agriculturas aumentaria a produção de alimentos, né? Foi o que aconteceu após a Revolução Industrial. Aumentou muito a produção de alimentos por conta da mecanização. E também ele não levou em conta o avanço da medicina. Porque aqui ó, ele falava que doenças seriam um fator positivo para controlar a população. Mas a medicina continua avançando, continua achando cura para várias doenças. Então, esse método, essa teoria dele não se concretizou por causa disso, né? Porque não levou em conta essas variáveis. Quanto à água, que nem a Sabrina colocou, a água, sim, a gente está tendo falta de água em muitos lugares, principalmente lugares que tem muitas pessoas. Acho que os reservatórios de São Paulo, a Cantareira, se não me engano, está bem baixo já, né? Em comparação com outros anos. E a gente já teve também, acho que alguns anos atrás, um episódio, né, de seca lá na Grande São Paulo, que baixou muito o nível da Cantareira e o pessoal teve que racionalizar a água, né? Então, quanto à água, sim. Porque a água é um recurso, é um recurso assim que tem todo o ciclo da água, né? Só que a gente usa a água mais rápido do que ela pode depois, vamos dizer assim, se renovar, entrar no ciclo dela de novo. Então, imagine só, a população mundial crescendo cada vez mais, usando muito mais água, não dá tempo da água completar esse ciclo de evaporar, chover, abastecer os lençóis freáticos, abastecer as represas. E então, quanto à água, a gente pode dizer que esse cara sim acertou alguma coisa, né? Então logo depois dele surgiu a teoria neomalthusiana. Esse neo aqui vem de novo, então é um novo malthusianismo. Eram assim pessoas que acreditavam numa teoria parecida com a dele, né? Seguia praticamente a mesma linha de pensamento, só que com algumas modificações. Então, qual que era a diferença? No que diz respeito às formas de controle do crescimento populacional. Então, a população deveria ter seus índices de natalidade controlados, né? Era o que propôs o Malthus.
E qual que era a diferença? A gente viu que o Malthus ele era contra os métodos contraceptivos. Já os que acreditavam na teoria neomalthusiana, eles já eram a favor. Né? Eles acreditavam que, que os países deveriam investir na educação, na sociedade e no controle de natalidade também. Porque, mais uma vez, essa teoria acreditava que a população pobre era responsável pela superpopulação mundial. E, e as pessoas assim que difundiam essa teoria, elas eram bem assim alarmistas, porque elas falavam que se o crescimento populacional não fosse contido, os recursos naturais se esgotariam, né? Então eles eram bem assim extremos mesmo. Eles gostavam de difundir essas ideias de uma maneira assim bem alarmista. Então, logo depois surgiu a teoria reformista, né, que muitos teóricos acreditavam que a pobreza é a causa da superpopulação. Então, nisso, eles também se igualam à teoria neomalthusiana e à teoria malthusiana. Tá, só que ele é oposto ao malthusianismo. Por quê? Porque eles acreditavam que para combater a pobreza, seria necessária a aplicação de leis trabalhistas que assegurem a melhoria na renda dos trabalhadores. Então, ao invés de tentar diminuir a população pobre, eles defendiam que o governo teria que investir em educação, né, em educação, em saúde. Por quê? Porque foi constatado que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos que ela tem. Então, eles diziam assim, então o governo tem que dar saúde, educação, tem que levar a educação para toda a população. Assim, o pessoal tendo uma, uma base educacional mais forte, as mulheres teriam menos filho. Então, isso também ajudaria a frear um pouco, né, a população mundial, o aumento da população. Então, essa é a teoria reformista, né, já é um pouco diferente das outras. E já não é tão desumano, né, que nem as outras, né? E as outras luas de cima receberam bastante críticas. E a gente tem uma teoria mais atual, que é a transição demográfica, que é a explosão demográfica, que é um fenômeno transitório. Eu já explico o que é esse transitório. É geralmente causado pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na queda imediata das taxas de mortalidade e eleva o número de habitantes. Então, a taxa de natalidade também diminui gradualmente. Então, o que eles acreditavam? Que a tendência é que os países, por exemplo, pouco desenvolvidos, eles iriam ter, se a gente for imaginar um gráfico, vou desenhar aqui, ó, eles iriam ter, assim, por exemplo, um aumento na população, só que depois eles iam se estabilizar. Por quê? Porque à medida que a população fosse se desenvolvendo, que o país fosse ficando assim mais, vamos dizer assim, mais rico, então as pessoas iam ter menos filho, ia ter mais acesso à saúde e educação, e essa população ia decair um pouco e se estabilizar. Então essa é a teoria da transição demográfica, né? E foi realmente o que aconteceu em muitos lugares. Por exemplo, na Europa. Na Europa, iniciou um surto demográfico que marcou o início da Idade Moderna. Então, lá, logo depois da Revolução Industrial, a população da Europa cresceu muito. Então, foi assim um crescimento assim gigantesco. Eu acho que em 50 anos, mais ou menos, a população da Europa quadruplicou. Então, é realmente o que a gente vê nessa. Vamos imaginar que é um gráfico aqui. Nesse gráfico aqui, a população foi subindo, cresceu muito, chegou no pico aqui. Então, no século XIX, a população de vários países europeus atingiu o ponto máximo de crescimento. Só que a gente sabe agora que os países europeus, a maioria são países bem desenvolvidos, né? São países ricos. E essa população desses países começaram a cair. Porque o país começou a investir em educação, investir em saneamento básico, em várias coisas que
contribuíram para essa queda populacional. Tanto é que hoje muitos países da Europa, eles, vamos dizer assim, imploram para os casais terem filhos, né? Porque hoje a população está caindo bastante. Então, ó, atualmente a população mundial está se estabilizando, principalmente lá na Europa. Então aqui, ó, a Europa tentou conter a redução da sua população com medidas inovadoras. Por exemplo, dar férias pagas ao pai para incentivar os casais a terem filhos. Olha aqui na Noruega, por exemplo. Um casal que tiver um filho, ele tem direito por lei a férias pagas por um ano. O casal, eles podem ficar de férias por um ano e sendo pago ainda, só para ter um filho. A Finlândia, eles dão 42 semanas de férias pagas também para os pais. A Dinamarca dá um ano. A Suécia dá um ano e 4 meses de férias pagas. E desse total, o pai é obrigado a ficar pelo menos um mês de férias com os filhos. É obrigado. Então, não é uma coisa, eu não tô querendo, não vou. É obrigado lá na Suécia. A Alemanha, 58 semanas também. Dessas 58 semanas, 8 semanas é a obrigatoriedade do pai tirar férias com os filhos. E aqui a gente tem o oposto. A China, por exemplo. A China é um país que está se desenvolvendo ainda, que está atingindo lá o pico, né? Que a gente vê que é um país que é muito populoso, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, o que eles estão fazendo para conter esse crescimento da população? É permitido apenas um filho por casal, né? Isso acho que todo mundo já sabe. Então, o Estado, eles pagam bonificações para os casais terem o primeiro filho. Então, apenas um filho que eles podem ter. Se eles tiverem um segundo filho, eles têm que devolver o dinheiro. Esse dinheiro que eles receberam para ter o primeiro filho. Então, é assim que esses países, eles controlam a população. A gente vê que ah, os países da Europa, eles fazem de tudo para aumentar a população. Já a China, eles fazem de tudo para diminuir a população. Né? Então, tem esses dois lados aí, né? E a gente pode confirmar isso nessa última teoria que a gente viu, né? Que é a teoria da transição demográfica. Os países lá têm aquele pico lá quando tá em desenvolvimento, depois começa a cair conforme o país vai ficando mais rico. Né? Tudo bem até aqui, gente? Liga o chat. Ok. Beleza, gente. Então, a aula tecnicamente acaba aqui, mas para a Sabrina que é nova no cursinho, sempre no final da aula, eu gosto de tirar um espacinho para trazer alguma curiosidade geográfica, né? Algum fato ou curiosidade geográfica. Então, a curiosidade de hoje é sobre o lugar mais seco do mundo. Então, eu queria perguntar para vocês: vocês têm ideia de onde que fica esse lugar mais seco do mundo? Que local que é? Que país que é? Vocês têm ideia de onde que ficam? Deixa eu voltar aqui no chat. Você tem algum palpite? Isso. É um deserto. Não, não é o Saara. Geralmente, lugar mais seco a gente pensa em deserto, né? E realmente, deserto é um lugar bem árido, bem seco. Mas voltando aqui então, é um deserto, mas não é do Saara. É o deserto do Atacama, no Chile, aqui na América do Sul. Então, olha para vocês verem o extremo, né, desse deserto. Durante o dia, a temperatura ela chega a 40 graus. Durante a noite, ela cai para 0 graus, às vezes até menos. Porque o solo do deserto, por ele ser areia, pedra, ele não consegue reter o calor do sol durante o dia. Então, durante o dia dá aquele sol de 40 graus, aquele calorzão enorme, mas o solo ele não consegue reter esse calor. Então, assim que o sol se põe, o calor vai embora. E, a temperatura chega a esse extremo aqui, né? 0 graus à noite. Não só nesse deserto, mas todos os desertos são assim.
com exceto lá a Antártica, né, que é um deserto também, considerado um deserto. A umidade é abaixo de 15%. Aqui é a umidade média, mas pode, é, assim, não é raro a umidade nesse deserto do Chile chegar a 3%. E a gente sabe que a recomendação, até pelo Ministério da Saúde, é de 60% de umidade do ar para a saúde da gente. Agora imagina um lugar com 3% de umidade. Quem tem problemas respiratórios, rinite, que sofre nesse local, né? A precipitação anual é de 20 milímetros de chuva, mas isso depende do lugar. Tem lugar nesse deserto que chove a cada 10 anos. E é uma chuva bem pouca mesmo. Às vezes não chega nem a 20 milímetros. Então, só para você ter uma ideia de quão seco é esse local, né? Tá, a gente viu que ele é seco, mas por que ele é tão seco assim? O primeiro fator é a altitude dele. Esse deserto ele tem lugares de até 6.885 metros. Por que a altitude ela influencia nisso? Aqui ó, tem um mapinha. Ó, aqui é o deserto do Atacama. Aqui é o mar. Essa parte que não está aparecendo aqui é o mar. Então, a umidade do mar, ela vem aqui para o continente, só que aqui tem uma cadeia de montanhas. O que acontece? Esse ar úmido, ele forma nuvens aqui de chuva, só que essa nuvem, ela não consegue ultrapassar essa montanha. Então, para ela subir, ela tem que descarregar um pouco, né? Então, ela vai chover para descarregar, ficar mais leve. Só que mesmo assim, ela precisa descarregar tanto que ela acaba desaparecendo. Então, a massa de ar que chega aqui no deserto do Atacama já chega seco já. Então, isso é um fator que faz o deserto ser bem, esse lugar ser o mais seco da Terra, né? E também pelo fato da Cordilheira dos Andes, né? Por quê? A gente sabe que desse lado da Cordilheira dos Andes, aqui do lado direito, tem a Floresta Amazônica. Então, a Floresta Amazônica poderia mandar umidade para cá e fazer chover no deserto. Mas tem a Cordilheira dos Andes, né, que serve como se fosse uma parede, porque é um lugar extremamente elevado, alto. Então, a umidade da Amazônia não consegue também ultrapassar o Andes. Então, fica esse local aqui totalmente seco, com pouca chuva, alguns locais com chuva a cada 10 anos, e que contribui para esse local ser o mais seco da Terra, né? Aqui tem um mapinha onde fica esse deserto, fica bem aqui ao norte do Chile, ó. Esse país mais compridinho aqui é o Chile, essa parte amarela é o deserto. Só que ele, muitas pessoas consideram o deserto do Atacama como sendo parte também aqui, ó, da Argentina, da Bolívia, do Peru, porque ao redor do deserto tem áreas áridas também, sabe? Áreas que se caracterizam como deserto. Então tem gente que considera deserto tudo isso aqui, pegando a parte laranja e amarela, e tem outras pessoas que consideram deserto só essa parte amarela. Mas isso não significa que não tenha vida lá no deserto. Por exemplo, tem a flora e fauna que são adaptadas para viver nesse lugar. Então, a flora é composta por árvores de pequeno porte, arbustos e cactos. Então, são aquele tipo de vegetação que consegue acumular água por bastante tempo, né? É o que a gente chama de suculentas. Então, consegue viver bastante tempo sem água. E quando, por exemplo, tem alguma chuva, mesmo que seja pouca, acontece esse florescimento aqui. Começa a brotar várias plantinhas, começa a florescer, mas depois que o tempo vai ficando mais seco de novo, ele já começa a morrer. E fica só os cactos mesmo, que conseguem sobreviver mais tempo com pouca água. A fauna é composta por ratos, lagartos, lhamas e flamingos, né? Então a gente vê que esses animais também são adaptados a viver no deserto. E esse deserto também tem algumas cidades. A mais importante, que é a mais conhecida, é o São Pedro do Atacama. Aqui a gente tem uma foto aqui da entrada da cidade, né, com a plaquinha aqui. A gente vê que é como se fosse um oásis, né, no meio do deserto. Então, a gente vê que tem já umas árvores um pouquinho maiores, tem água também, né, porque um oásis é aquele local que, no meio do deserto, que tem algumas árvores que tem água também. Então,
pessoal aproveitou desse fator para construir uma cidade aqui, que é a São Pedro do Atacama. Então é uma cidade bem turística, o pessoal gosta de fazer turismo lá por conta da paisagem, né? Então aqui eu tenho algumas fotos da paisagem, que é um lugar, esse deserto é um local assim realmente muito bonito, né? E o que chama bastante atenção lá é o céu noturno, porque como o ar é muito seco, quase não tem nuvens no céu. Então, além de não ter nuvens no céu, não tem a poluição luminosa de grandes cidades. Então, isso é um espetáculo à noite para o pessoal conseguir ver estrelas, galáxias. Então, é bem interessante. Então, é isso, gente. Essa é a última aula de Geografia Geral. Na próxima semana, vocês vão ter Geografia Geopolítica, né, com o pessoal da Geopolítica. Depois disso, vocês seguem com Geografia do Brasil, com o Matheus, até o final daí. Então, gente, obrigado pelo esforço, dedicação e um bom Enem para todos. Deixa eu voltar aqui. Parar de gravar.